Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, tio Spook aqui novamente. Passei o dia gravando, me tira do quarto, por favor. Respondendo os inscritos, às vezes vai uma sequência, né? O meu recorde foram 9 gravações em um dia. E aí eu falei, não dá mais. 9 gravações é loucura, com Spook Houses, onde o Luciano Huck fala meu nome. Mas vamos ao que interessa, respondendo aos inscritos, trazendo mais elucidação às perguntas feitas referentes aos vídeos publicados no canal. Não adianta perguntar, tio Spook, me ajuda, olha para minha foto e me diz o que você acha. Eu acho que você não entendeu nada do que está sendo tratado em vídeo. Tem muita gente que está fazendo isso e, obviamente, a gente acaba deletando o e-mail, porque ficar respondendo esse tipo de coisa é perda de tempo. Então, as perguntas elas são referentes aos questionamentos apresentados nos vídeos do canal e todo mundo sabe que é encaminhado no spookresponde@gmail.com, o qual encontra-se aqui abaixo na descrição do vídeo e de todos os vídeos, né? Bora para as perguntas, que hoje tem coisa interessantíssima. Eu sempre separo umas perguntas boas aqui para a gente discutir. Algumas geram um bate-papo mais eufórico, calientes, e outras a gente acaba explicando de uma maneira mais ampla e até trazendo mensagens mais interessantes. Vamos lá! Pedro Ferreira. Salve, tio Spook, salve, Dani. Eu tenho total respeito e admiração por vocês e pelo trabalho de vocês. Parabéns por tudo e continuem fortes e abençoados por Deus. Bem, eu queria que vocês pudessem me explicar, e se quiserem, é claro, o que acontece quando uma pessoa mata a outra. É morte matada. Tem morte morrida e morte matada. Mata a outra muito boa, que ajuda as outras pessoas. E o que acontece quando uma pessoa mata a outra muito ruim, que faz muito mal para as outras pessoas? O que acontece com essa pessoa nesses dois casos, depois da vida ou da vida mesmo? Pode o resultado disso mudar por um caso ser uma pessoa boa e outra uma pessoa ruim? Pedro, primeira coisa, matar bandido ou matar inocente é matar, cercear uma vida. A justiça pune, não tem como. Então, de acordo com a lei dos homens, por mais que você fale, foi uma autodefesa, né? Me defendi e por acidente eu acabei matando a pessoa, ou me defendi para evitar com que outras pessoas fossem mortas. Você é julgado da mesma maneira, você pode sim ser preso dependendo da cabeça do juiz e dependendo do nível de crueldade que você aplicou sobre o indivíduo, você vai para a cadeia sim. Então vai muito da lei e da cabeça de cada juiz, tá? Então, só para as pessoas entenderem, matar pessoas que cometem crimes também é crime. E não tem essa de, eu vou matar, sei lá, um assassino que está matando pessoas em série. Desculpa, você vai pagar também. Como é que isso se dá no mundo espiritual? Infelizmente, cercear o direito de uma vida também é visto de uma maneira ruim dentro da espiritualidade. Você não pode matar uma pessoa, independente de qual caráter, qual é a essência, até porque quem está fazendo juízo de valor são vocês. É ruim, vamos lá, você me fala de Deus no seu texto. Se essa pessoa é tão ruim assim, por que Deus não tirou a vida dela? Se essa pessoa é tão ruim assim, por que a espiritualidade não foi lá e cerceou o direito de existência desse ser? Entende? Você então está se sobrepondo a Deus. Você está falando, bom, se Deus não tira a vida dele, eu serei meu Deus e irei tirar a vida daquele indivíduo. Tá? Então, se espiritualmente ele não sofre danos com relação à sua vida, embora a lei do karma seja uma lei até interessante aplicada nesse caso, né, o cara mata para morrer. De acordo com o karma, dependendo da situação, sim. Né? Vamos supor que é uma briga de traficantes. O cara vai lá e mata um traficante, qual é a chance daqueles que trabalhavam para aquele traficante matar o outro cara? É enorme, né? É a lei do karma. Mas independente disso, se Deus olha para uma pessoa muito ruim, né, o seu Deus, olha e fala, poxa, eu tenho uma pessoa muito ruim que está matando pessoas, e não faz nada, quem é você para subjugar alguém? As pessoas têm o mesmo direito de existir. A lei
é que vai ser cumprida e não você é que vai predeterminar a lei. Você não vai chegar lá e matar o cara em nome de Deus, porque isso não existe. O que existe é, você vai encontrar a pessoa, vai identificar, a polícia vai lá, identifica o cara, a polícia prende e ele vai ser julgado. Dependendo do estado do país onde ele encontra-se, ele vai ser julgado ou pena de morte, cadeira elétrica, forca ou o que for. Nos Estados Unidos temos penas de morte, no Oriente nós temos penas de morte. Só no Brasil é que não existe pena de morte. Então as pessoas saem da cadeia e muitas vezes acabam cometendo os mesmos crimes. E voltam para a cadeia para voltar à sua escola do crime e vai de novo para o crime. Então assim, cercear a vida de alguém é ruim tanto pela lei dos homens quanto pela espiritualidade, porque você não pode tirar o direito de existir de ninguém. De novo, não estou fazendo juízo de valores. Valores como, mas e Hitler? Mas e Mussolini? Mas e, sei lá, e Chong? Eu não faço juízo de valores. Se você perguntar, o Hitler realmente merecia morrer? Merecer é uma coisa. Alguém ir lá e puxar o gatilho e matar é outra. Pensar em, eu gostaria que tal pessoa morresse é uma coisa. Fazer a ação é outra completamente diferente, tá? Desejar a morte dos indivíduos, embora seja instintivo e natural do ser humano, não é uma coisa justa. De novo, a lei está aí para ser cumprida. Eu não quero puxar o gatilho para cercear o direito de existência de nenhuma pessoa, tá? Então, a gente tem que colocar o pé no chão e nós temos que entender de uma maneira mais ampla esse contexto, senão, claro, o mundo vai virar uma chacina, né? Todo mundo vai fazer justiça com as suas próprias mãos. Aí a gente deixa pro Rambo, deixa pro Chuck Norris, deixa pro Charles Bronson, né? João Silva, olá tio Spook, eu queria saber sobre Wicca e se é uma coisa boa ou não. Pela internet eu vi uma mulher que falou sobre Wicca, mas ela foi massacrada, destruída por aqueles argumentos de demônio, feitiçaria e até mesmo pacto. Ou seja, é um bando de imbecil. Eu sei que como a igreja moldou esses conceitos na época atrás, mas não sei muito sobre o Wicca em si. De novo, a gente vive numa época de inquisição. Eu fui vítima disso e constantemente, né? Então, pastores gostam sempre de me apedrejar, eu acho isso engraçado. Então, a gente acaba pegando essas pedras, olha e fala, ok. Ainda bem que na internet a crucificação não existe, mas o cancelamento existe. Geralmente as pessoas burras e comedoras de alfafa é que agem dessa maneira em ficar destruindo a crença do próximo. Todas as religiões devem ser respeitadas, todas as religiões têm um propósito, todas as religiões têm seus adeptos. Porém, parece que os líderes dessas religiões não fazem questão de ensinar o correto. Respeite para ser respeitado. E aí vem pessoas que trazem uma coisa legal, uma religião legal, e infelizmente os líderes de grupos, principalmente evangélicos, propagam o ódio na internet porque o seu pastor coloca que tudo é o demônio, todo mundo vai para o inferno, menos os membros daquela congregação que estão protegidos porque aquele pastor é family friendly. Ai que lindo, adoro vocês, sejam bem-vindos ao reino de Deus, mas todo o restante vai pecar. Então vamos lá. As religiões mais antigas eram as religiões que adoravam os elementos da natureza e consideravam os elementos da natureza como fenômenos de divindades. Um trovão seria a fúria de um deus. O fogo seria a fúria de um deus. O maremoto, as águas, são as fúrias, né? Caindo pedras de uma montanha, é uma fúria de um deus. Muito bem, cada elemento da natureza, ele foi cultuado em uma época. As primeiras religiões que surgiram no mundo traziam essa ideia de cultuar esses deuses, esses elementos, dando a eles uma personificação. Então, antigamente, por exemplo, os povos nórdicos acreditavam realmente que a floresta tinha vida e uma vida mágica. E aí surgem os elementos da floresta. Então nós temos aqueles elementos que eles colocam como o místico da floresta, o místico da água, o místico do fogo, o místico do ar. Então você tem gnomos, fadas, salamandras,
ondinas e todos aqueles elementos de alegoria. Eu não sou um praticante de Wicca, mas obviamente a gente estuda um pouquinho e vai buscar alguns conhecimentos. Os praticantes wiccanos, eles eram aqueles praticantes que utilizavam os elementos da natureza para poder sobreviver, se tratar das enfermidades e utilizar desses elementos para poder cultuar as suas divindades. Existe algum erro nisso? Não. Os índios, por exemplo, utilizam-se de ervas da natureza para curar suas enfermidades. O mesmo acontece com os xamãs antigos. O mesmo acontece com os antigos povos da terra. Eles cultuavam esses elementos. A Wicca são pessoas que utilizam desses elementos para poder realizar suas ditas práticas mágicas. Mas engraçado, né? Só para vocês verem a hipocrisia dessa gente. Vem cá, vou contar um negócio para vocês. Vocês sabem que a água benta, teoricamente, é uma água mística da igreja utilizada para expurgar demônios. Mas é uma água mística. O rosário, né, é uma prática mística. A cruz é uma prática mística. Então significa que a igreja estaria profanando outras religiões, sendo que ela mesma diz que existe uma água benta. Estranho, né? Será porque só pode existir um Deus? Então eles vão e destroem os outros povos com a ideia de prevalecer somente a igreja sobre os demais e mais nada? Eu acho que é melhor entender por esse lado. Então vem as ovelhas, que na verdade deviam mudar de nome, né? Porque ao meu ver são jegues, que utilizam-se de palavras: você vai morrer, seu herege, você cultua o demônio, esse tipo de coisa só pode ser o demônio. Porque o pastor não elucida as pessoas de uma maneira real e prefere destruir a crença do próximo, colocando o próximo como realmente uma religião que deve ser evitada, pois profana o nome de Deus, sendo que ela é politeísta, ou seja, ela acredita em diversos deuses ligados à sua própria natureza, em pró a uma igreja vaidosa, egocêntrica e que quer destruir as outras crenças para sobrepor a figura do seu Deus e do seu representante na terra, que seria o seu pastor. Eu acho uma total hipocrisia, uma tristeza ver isso. A Wicca, ela é extremamente nobre, ela tem que ser respeitada porque foi uma das primeiras práticas religiosas. O bonismo, que também tem muito a ver com a Wicca, também foi uma das primeiras práticas antes da religião tibetana. O xamanismo, as práticas dos índios, as práticas, os cultos africanos, que tem muito dessa ideia ligada aos elementos da terra. Mas as pessoas, elas acham que podem subjugar a crença do próximo, impondo a sua como superior. Nós voltamos à Inquisição, nós voltamos à Idade Média, as pessoas estão profanando a crença do próximo, e eu, Rodrigo, eu respeito todas as religiões, menos claramente essas religiões de hipócritas que vêm profanar, destruir e desacreditar a religião de terceiros desta magnitude. Nós vivemos em uma época onde a onda de ódio, ela está absurdamente elevada, a intolerância religiosa está se sobrepondo a valores do próprio ser humano, onde o ser humano torna-se alvo de ódio, de ameaças de morte, de manifestações desse tipo, só porque possui crenças diferentes. Eu realmente tenho que falar, porque eu quero descer. O brinquedo já deu, eu quero achar a plaquinha de exit e ir embora daqui, porque isso daqui vai virar uma bomba relógio. Eu passo por isso? Passo, claro que eu passo. Mas quando vem falar com o tio Spook, a mãe do cara não vai aguentar tamanhas ofensas que o tio Spook vai dizer para essa pessoa para que ela pare. Porque realmente, minha intolerância para esse tipo de coisa já não existe mais. Amanda Santos. Olá, tio Spook, me chamo Amanda, sou inscrita há um tempo e ultimamente estou fazendo maratona Spook House e com isso me surgiram algumas dúvidas.
sou bastante leiga no assunto, afinal fui criada em um berço evangélico, mas sempre fui curiosa e após a maioridade passei a buscar meus próprios caminhos e tive sorte de conhecer o seu canal, que tem me trazido grande conhecimento e tem desmistificado muitos preconceitos e medos que eu tinha. Graças a Deus, alguém aqui realmente começou a perceber as agadas de algumas crenças, né? Bom, vamos às dúvidas. Em algum vídeo, não sei qual, você mencionou que as manifestações espirituais aparecem mais à noite porque o mundo está em silêncio, porque isso também se aplica às pessoas que têm a habilidade de ver espíritos? Perguntou isso pois a minha cunhada vê alguns espíritos e de madrugada ela vê tantos que chega ao ponto dela impor sobre ela mesma a regra de não estar fora de casa de madrugada. Vamos separar as coisas, Amanda. É assim, eu, por exemplo, hoje estou testando demo, eu estou com energias na sala nesse exato momento. Se você parar na frente do lugar onde eu estou fazendo esse processo, você vai ver realmente essa energia, porque ela está consolidada e está forte. A câmera não pega, porém, a sua tela mental pode formar esse ser e você vai vê-lo, tá? Por que é mais fácil a gente ver à noite do que ver de dia? Eu consigo ver ele na sala agora, são 4 horas da tarde. À noite nós estamos relaxados, tranquilos, a mente já está desacelerando, toda a sua distração ao longo do dia deixa de existir para que você relaxe no sofá, tomando ali um suquinho, comendo um amendoim, assistindo Netflix, e aí fica mais fácil para as suas percepções detectarem alguma coisa, porque a sua mente não está focada em algo como no seu trabalho ou no seu estudo, você está relaxado. Sobre a sua cunhada, eu não sei, eu não posso pré-estabelecer regras do que ela está vendo ou não. Então, assim, eu não sei se é verdade, tá? Não posso realmente ver simultaneamente o que ela está vendo, a gente não trabalha com esse tipo de coisa para avaliá-la. 2. Estarmos muito próximo de alguém sensitivo pode nos fazer ver ou sentir alguma coisa, e o fato de ver seus vídeos pode abrir muitas percepções? Essa sua pergunta é sensacional e ninguém nunca me perguntou isso. Eu vou fazer um vídeo específico para a playlist Mediunidade, onde a gente vai abordar esse tópico. Eu até ia anotar, mas não tenho papel aqui. Tá? A gente vai abranger a sua pergunta de uma magnitude maior, mas parabéns, a sua pergunta me fez lembrar de uma situação que eu passei e que eu havia esquecido. Tá? Muito, muito boa a sua pergunta, vai ter um vídeo só sobre isso. Muito obrigado. Eu vivo numa casa, por assim dizer, tóxica. Eu vivo numa rede de internet tóxica. Regado de más energias, como, por exemplo, muita inveja. Eu também não tenho expectativa de que isso melhore, porém gostaria de saber se, num caso de contratar você para a limpeza de casa, seria melhor fazer a limpeza na casa para tirar quaisquer formas de pensamento ou obsessores que estejam aqui, ou seria melhor fazer algo como uma limpeza em mim? Também gostaria de saber se posso colocar dentro do meu quarto um anjinho que é vendido em sua loja. Também muito, muito boa sua pergunta, Amanda. Eu vou te dar situações que aconteceram conosco aqui, tá? Muitas pessoas, elas pedem só o tratamento ou para si ou a limpeza de casas. A Dani explica a importância de fazer os dois. Por quê? Porque a gente não sabe até onde está essa questão da enfermidade. Para vocês terem uma ideia, eu fui numa empresa de marketing em São Paulo, grande, 2 andares, tal, lugar muito bonito, e o dono chegou para mim e falou, olha, eu preciso limpar isso aqui porque tá tendo briga, discussão, gritaria, soco na cara, dedo no olho, dedo no butico, um monte de coisa. E isso foi no domingo. Eu falei, claro, eu vou mostrar para você a energia de cada lugar. O cara olhou para minha cara e falou, como assim? E na época eu adorava porque eu testava a minha habilidade. Então eu falava, aqui senta um menino, aqui senta uma menina, aqui senta... Aí eu parei, eu não sei. Aí ele riu e falou, aqui senta um rapaz, né, homossexual. Falei, poxa, por isso que eu fiquei meio em dúvida, porque você consegue pegar energia masculina e energia feminina na sua densidade, mas quando pegou uma energia que fosse mais, menos, menos, mais, eu não consegui identificar. Aí eu parei, olhei e falei, aqui senta um cara que usa cocaína. Aí ele olhou pra minha cara e falou, você tá de brincadeira. Eu falei, não, esse cara aqui é viciado em cocaína. Aí ele chamou
gerente de marketing dele falou, você conhece o cara? Conheço, ele é meu funcionário. O Rodrigo tem razão sobre isso? Ela falou, tem, ele é usuário de cocaína. Aí o dono ficou branco, eu falei, pô, não vai demitir o cara por isso. Não vai, tudo bem? Vamos fazer um teste. Eu vou limpar o lugar, eu vou tirar essa energia e o obsessor de cocaína daqui. Beleza. Fui e limpei. E eu falei pro cara, não vai demitir o cara porque ele é usuário de cocaína. Não vai. Limpei o lugar. Deu uma semana, ele entrou em contato comigo, falando, cara, é muito engraçado o que você faz. Porque eu realmente não entendi. Falei, o que foi? Você fez a limpeza no domingo. Na segunda-feira, o cara não conseguiu sentar na cadeira. Ele ficou incomodado. Ele ficava procurando alguma coisa como se estivesse faltando algo. Ele ficava olhando, e não ficou. Na terça-feira, ele chegou e falou, eu quero me demitir. Eu falei, por quê? Ele falou, eu não sei, eu não me sinto bem aqui mais. Ele se demitiu, levou todos, obviamente, os benefícios e tudo mais. E aí o cara falou comigo, falou, cara, por quê? Eu falei, porque existe uma dualidade energética nas pessoas. E é isso que a gente tem que se ater. E deveras, assim, as pessoas que fazem esses trabalhos de limpeza de casa, atendimentos, eles nunca prestam atenção nisso. E é um elemento falho. Por quê? O indivíduo ele é um composto de diversas energias, energias físicas, emocionais e mentais. Muito bem. Física, eu estou sentado aqui é o lugar onde eu trabalho, aqui faz parte da minha estrutura, do que eu gosto, do que eu acho legal, da minha bagunça. Eu sou bagunceiro? Sou, tá? Então eu pego muito equipamento, jogo num canto e falo, vou pegando e gravando e vou usando. Beleza. A energia emocional. Então aqui eu coloco as minhas formas, pensamento da criatividade, coloco as minhas emoções baseado nas minhas vontades, nos meus desejos, nas emoções de criar, construir e elaborar. As energias mentais, então todo o processo de criação, todo o processo de edição, todo o processo de criar novas ideias, elaborar novas ideias. Quando a gente vai trabalhar em uma empresa, a gente chega lá e nós deixamos nossa energia mental e nossa energia emocional também. Porém, quando vamos embora, o registro da nossa energia fica no lugar. Esse registro da nossa energia demonstra quem nós somos. Por isso que quando eu olho e falo, quem senta aqui é uma mulher, quem senta aqui é um homem, quem senta aqui é um usuário de cocaína. Porque pelo registro dessa energia você consegue pegar. Na hora que você mata isso, você sabe que metade da energia do cara está lá, porque a outra metade está na casa dele. É casa, trabalho, trabalho, casa. Ele deixa a energia lá e deixa o registro no trabalho. Quando a gente limpa a energia do trabalho, ele perde o registro. Quando ele perde o registro, ele não identifica mais aquele lugar como o ponto onde ele trabalhava, porque ele sujou aquele lugar. É aquilo que faz com que ele se sinta confortável. Então, quando você me perguntar, eu devo fazer casa ou eu devo fazer a pessoa, de novo, a gente tem que limpar a casa para limpar o registro dessas enfermidades. É engraçado, nós somos viciados. Nós possuímos vícios. Vícios engraçados, além, obviamente, de vícios físicos, de trejeitos. Eu tenho muito trejeito do meu pai. Mas você pode ver que as pessoas brigam sempre no mesmo lugar. Então, quando as pessoas sentam para comer na cozinha, há discussão. E criam aquele hábito e se tornam vício. Ali geram formas de pensamento de ataques constantes. Na hora que você tira essas formas de pensamento do lugar, os ataques param, porque ele não tem mais a referência daquilo. Por isso que há a importância da gente poder limpar a casa e tratar a pessoa que origina essas formas de pensamento, porque o vício vai continuar. Entende essa importância? Entende porque a gente sempre pede isso? Agora, com relação aos objetos vendidos na loja, eu tenho uma parceria, entre aspas parceria, assim, são fornecedores de produtos que vêm do Nepal, vêm dos Estados Unidos, produtos que eu compro para mim. Mas, pela enorme quantidade de produtos que eu acabo colecionando ou trazendo para mim, eu acabo vendendo na loja. A ideia dos anjinhos foi muito interessante porque nós fomos visitar uma mineradora
E chegando nessa mineradora, eu vi aqueles anjinhos e eu vi que poderíamos ser programados. Só que a programação, ela não dura muito tempo, porque ela é consumida. Aquela forma de pensamento que é criada, ela vai esvairindo. O que eles fazem pela casa das pessoas? E foi realmente um depoimento de um menino que mandou pra gente. O anjo, quando colocado na cabeceira ou no quarto, ele possui um corpo de energia grande. Esse corpo de energia faz com que os obsessores da casa, que estão na casa, não entrem em certos lugares do cômodo. Porque aquela energia é incompatível com a energia deles. É uma espécie de um repelente. Como eu descobri isso? Quando veio um depoimento de um dos meninos que comprou esse anjinho e eu consegui perceber a existência daquela energia. Porém, ela vai esvairindo. Agora, ele impede com que, por exemplo, um cara que use cocaína, de usar cocaína? Não. Ele impede, por exemplo, de uma pessoa que já é uma pessoa que está sob influências de obsessores, de ter esses obsessores? Não. Ele evita só os da casa, que são aqueles curiosos que vão entrar e falar, o de casa, só. Entende? Então, as pessoas têm que tomar cuidado com essas interpretações. Eu não vendo salvação. O que eu estou fazendo para vocês é um objeto que eu tenho aqui em casa, que eu já testei, eu vi funcionar e que realmente pode ser utilizado na casa de vocês como um atenuador da presença desses seres, mas que ele é consumido sim. Tá? Eu mesmo tenho cristais que eu sempre tenho que reprogramar toda vez que eu uso. Eu tenho que limpar, eu tenho que reprogramar e pode levar 1 ou 2 dias essa brincadeira. Então eu fico com eles em stand-by 1 a 2 dias para poder ativar a energia dessa programação. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque, de novo, entra por um ouvido e sai pelo rabo, às vezes as coisas que eu falo. Ele não é um fator determinante para expelir obsessores. Ele faz com que obsessores que venham por curiosidade à sua casa não adentrem em certos lugares, porque a energia deles, desses anjinhos, é tão forte que o obsessor vai ficar incomodado e ele não vai entrar. Porém, ela vai ser consumida com o tempo e isso não impede obsessores de aí sim se manifestarem no seu quarto. Ponto, acabou. É só isso. Tá bom? Mas as suas perguntas foram muito sábias, parabéns. E a respeito dessa questão do ser sensitivo, eu vou fazer um vídeo somente mediante a sua pergunta, porque a gente tem muita coisa para abordar nesse tema, tá? Mas vamos lá. Max Almeida, meu amigo Max. Olá, Rodrigo, meu nome é Max Almeida e gostaria de saber se optar pela cremação é uma forma mais rápida de se desfazer dos laços carnais. Não. Ou o ato de cremar o corpo e o espírito ainda se mantém preso nele. Vamos lá. Cremação não tem nada a ver com laços carnais, tá? É uma situação delicada. Eu nunca vi um espírito preso à sua urna de cremação, mas a gente acredita, como teoria, que o fato de você destruir o corpo de uma maneira rápida e transformar em pó pode levar uma pessoa a acreditar realmente que ela deixou de existir. Quando uma pessoa vê seu corpo caído no chão e morto, estamos falando o espírito, né, olhando ali, o que acontece? Ela cria um apego à sua própria estrutura, dizendo, cara, eu não morri, eu estou vivo, ou alguém me matou, eu quero saber quem me matou. Sabe? Quer dizer, você cria laços pela matéria, mas não é necessariamente uma obrigação, ou seja, eu vi acontecer poucas vezes isso. Eu vou dar um exemplo, 2 exemplos para vocês. Eu já vi uma morte pessoalmente. Eu estava na Bandeirantes, que é uma avenida aqui de São Paulo, indo sentido litoral. E a polícia interditou uma das vias da avenida. E eu não sabia o porquê. Todo mundo ficou à esquerda. E aí eu vi um túnel branco de luz no canto. Falei, que bizarro. Eu vi. Eu juro, não é uma brincadeira. Não estou mentindo. Eu vi. E tinha um corpo caído no chão com 3, 4 policiais ao redor, 4, 5 viaturas.
E eu assim, eu tava andando, sei lá, 30 por hora, procurando, querendo saber o que está acontecendo. E eu vi o homem de pé, perto do corpo. Era um rapaz, um morador de rua, que tinha se matado. Ele pulou da ponte e se matou. Ele estava lá vendo o seu próprio corpo junto aos policiais. Só que o túnel branco se abriu e ele estava... Piscou a luz aqui, né? Falar sobre isso, eu pisco a luz. Segura as pontas aí, meu. Eu preciso terminar de gravar. Eu vi o túnel branco e eu vi que aquele rapaz estava sendo levado. Eu vi. Porém, quando eu estava analisando um dos vídeos do Spooky Murder Houses, eu vi também uma pessoa que havia sido assassinada dentro de sua casa olhando para o seu próprio corpo, mas sem o túnel branco. O que dá a entender que ele estava preso ainda ao seu corpo, que ainda pretendia fazer juízo ou justiça, né? Fazer um juízo ou justiça, mediante o que havia acontecido com ele. E já o rapaz, o morador de rua que se matou, ele olhou e falou: que bem, eu me matei. Eu não tenho apego a nada, eu não estou preso a nada, eu cessei completamente o meu ego, porque era o único fator que estava me prendendo à terra, era o meu ego, em tentar continuar existindo dentro dessas condições subhumanas às quais eu vivo. Na hora que eu me mato, ele não tem nada, ele não tem moradia, ele não tem roupa, ele não tem carro, ele não tem conta para pagar, ele não tem família, ele não tem mais nada. Ele olhou e falou: é aqui que eu encerro a minha história. É horrível. Porque você vê pessoas que poderiam ter valor a uma sociedade, poderiam gerar valor, olhando e falando: acabou a minha história. E o túnel estava lá, e eu vi, eu parei, eu olhei, eu falei: caracoles. Foi um dos momentos mais bonitos. Mas triste também, porque você vê que a pessoa, ela desistiu de sua existência. Pessoas que são invisíveis aos nossos olhos. Então, mesmo você cremando, ainda há possibilidade, mesmo que menor, dele ainda ficar preso aqui na Terra, não no seu corpo, mas por outros objetivos. Ele não necessariamente será preso, ou ficará preso à sua matéria física, à sua estrutura física que lhe deu vida. Mas ele pode ficar preso à sua mulher, ou seu marido, ao seu carro, aos seus vícios, ao álcool. Ele vai trafegar livremente, só que não necessariamente preso à sua estrutura corporal. Entende? Ele pode aceitar dizendo: ok, agora eu vou virar um obsessor, eu vou ficar preso a sexo, se ele gostava de frequentar casas noturnas, ou ele pode ficar preso às drogas, caso ele fosse realmente um viciado. Milhões de aspectos. Cada indivíduo, Max, é um indivíduo. A gente não tem como predeterminar uma condição única quando nós estamos trabalhando com consciências individuais. Necessidades, desejos, vontades são individuais as pessoas. Cada um tem o seu objetivo, cada um tem as suas necessidades, cada um tem as suas vontades. Então não dá para fazer juízo de valor dizendo: é porque é. Porque aí eu vou estar indo a cometer erros. E isso eu não posso. Não posso acreditar dessa maneira. Tá? Vamos lá, acho que cabe mais uma. Ana Silva. Bom dia, tio Spook. Chamo-me Ana e sou de Lisboa. Tenho 25 anos. Queria agradecer, antes de tudo, pelo seu tempo e energia, auxiliar-nos a retirar muitas de nossas dúvidas devido à nossa ignorância. Ignorância não é burrice. Ignorância significa ausência de saber. Eu, por exemplo, hoje eu estou com 3, 6, 7, 8, 9 livros aqui do meu lado, os quais eu fico sempre consultando. Burrice é insistir em sua ignorância. Isso sim, tá?
Eu sou ignorante em milhões de aspectos. Física quântica, eu não manjo nada. Tá? Tem um monte de terapias alternativas que eu olho e falo, cara, isso aqui eu não gosto. Sou ignorante nesses assuntos, sou porque eu sei que não preciso disso. Tá, mas tem muitos aspectos, cara, assim, eu acho incrível. Eu admiro, por exemplo, mecânica. Eu acho mecânica maravilhoso, mas eu sou muito ignorante em entender mecânica. Posso entender de válvula termostática, porque vivia quebrando no meu carro, sonda lambda. Para mim, sonda lambda era dos nerds, lambda, lambda, lambda. Não, mas carro tem uma sonda chamada sonda lambda. Que louco isso. Então, assim, eu admiro muito esse tipo de coisa. Bom, pois eu tenho uma questão. É possível aliar curas alternativas com massagens, shiatsu com a clarividência? Era uma profissão que gostaria de dar segmento é um desejo, se for possível, através de curas alternativas, no qual ganhei um grande interesse com a clarividência, com o intuito de detectar melhor o foco de doenças a nível físico, mental, emocional e espiritual, pois. Qual caminho devo fazer para chegar a desenvolvê-la? Quero agradecer mais uma vez, desculpe por ser redundante, e pela sua paciência, por mim, considerado mestre, no qual muito tenho gratidão por auxiliar tanta gente. Eu não sou mestre, eu nunca me tratei como mestre, nunca me considerei como mestre, não quero esse título. Eu sou somente um instrutor espiritual real. Eu sou licenciado como instrutor espiritual, só isso. Eu não sou mestre, tá? Eu não tenho muitas coisas que um mestre teria. Eu não sou tão paciente, eu tenho meus picos de raiva, eu sou impaciente em alguns aspectos também. Eu não me vejo como um mestre, mas eu me vejo como uma pessoa que passou por muita coisa errada na vida e que posso trazer para vocês meios que facilitam um caminho para atingir seus objetivos dentro da espiritualidade. Terapias alternativas, pois. As terapias alternativas são muito comuns hoje. Você vê em shopping, por exemplo, clínicas de terapias alternativas. A massagem é uma terapia alternativa, sim. Ela, além de relaxar, ela ajuda você a eliminar a dor e fazer com que você tenha também um fluxo de energia fluido sobre seus órgãos, sobre sua estrutura muscular e, por que não, esquelética, né? Dependendo do cara, o cara vai te dar uns cleques, você fala, caracoles, olha, viu a minha dor, que maravilha, né? Mas você tem clínicas em shopping que realmente trazem a ideia de massagem, shiatsu, mochubastão, acupressura, dentre outros, doin, reiki. Tudo isso torna-se válido para dar longevidade à pessoa, para fazer com que a pessoa alivie o seu estresse, para que a pessoa tenha uma vida mais tranquila e apta ao relaxamento. Porém, quando você coloca certas habilidades, vai gerar empecilho. Por quê? Essas habilidades de clarividência, clareaudiência, vidência, elas são muito delicadas e não são aceitas em lugares tradicionais. Eu falo porque eu tive problemas com isso. Muito tempo atrás, muito tempo atrás, eu procurei essas empresas, centros de educação espiritual para poder ajudar pessoas. E quando eu falava, olha, eu tenho um plus, que é a habilidade da clarividência e tudo mais, as pessoas falavam, não, isso é o que eu não quero. Porque as pessoas têm medo. Elas não sabem o que é isso, como lidar com isso. E lembrando, tem muita gente que faz mau uso dessas habilidades para poder ganhar notoriedade. Então, cria-se um medo intrínseco a esse tipo de coisa. Então, não é legal você tratar clarividência em lugares onde é aplicado esses métodos mais simples de tratamentos. O que eu falo para as pessoas é, primeiro, a clarividência ela é só única e exclusivamente advinda de religiões antigas, como budismo ou hinduísmo. Eu acredito que povos antigos, como os jainistas, também tinham essas habilidades, mas o jainismo morreu durante muito tempo, ou seja, deixou de existir, e ele acabou sendo fundido dentro do hinduísmo. Então eu falo para vocês, se vocês querem desenvolver essas habilidades, vocês vão ter que buscar se tornar praticantes dessas duas religiões, ou uma ou outra. E aí sim vocês vão ter acesso a essas práticas de como desenvolver essas habilidades. Ponto. O Espiritismo ensina isso? Esquece. Outras religiões,
Catolicismo, judaísmo ensinam isso? Não. São só religiões antigas do Oriente que já trazem essa bagagem dos grandes mestres. E, cara, assim, eu tenho livros sobre os tulcos, né, que já é sine qua non dentro das práticas, ou seja, já é algo que já é desenvolvido, cara, como, sei lá, como fazer cocô, entendeu? É algo já natural, os caras já nascem desenvolvendo isso daí com 6, 7, 8 anos de idade. E a gente aqui, quando surge um clarividente, fica, ai meu Deus, olha que horror! Os caras com 5 anos de idade já fazem esse tipo de coisa que eu faço. Tá? Então o que eu falo para você é, separe, porque as pessoas vão lidar com a clarividência ou vidência como se fosse um bicho de 7 cabeças. Outra, sempre busque métodos que são mais científicos, como a acupuntura, a acupressura, a auriculoacupuntura, que você tenha um respaldo para você poder trabalhar. Hoje, se você abrir os seus manuais ali de plano de saúde, vocês vão ver que no plano de saúde eles aceitam acupunturistas. Tá? Claro, médicos acupunturistas, mas pelo menos meio caminho andado você já vai ter. Ou seja, você já sabe acupuntura, você já esteve em clínicas de acupuntura, você entende o princípio da energia da acupuntura. E junto a isso, você pode colocar a clarividência de maneira quieta, sem falar. Só observa as pessoas. O resto, massagem, tudo que você toca no indivíduo como massagem, até mesmo o reiki que você se aproxima, toma muito cuidado, porque você vai ver muita energia ruim e essa energia ruim vai se voltar contra você. E se volta, tá? Não tem como escapar disso. Os grandes mestres chineses da acupuntura, eles têm técnicas muito legais que ajudam você a buscar o seu tratamento para evitar contato ou contágio de outras pessoas, tá? Então, eu recomendo que você procure o hinduísmo, o budismo, que você procure métodos mais palpáveis hoje para que você tenha uma atividade complementar à medicina mais aceita, tá? A acupuntura é um método muito legal, tanto de aprendizado quanto de aplicabilidade. Muitos profissionais dão respaldo a isso. Então, torne-se uma pessoa muito boa, uma das melhores, para poder dar o exemplo e carregar a acupuntura dentro desses institutos, tá? Senão, meu medo é que tudo acabe sendo profanado ou que as pessoas se percam dentro disso. Tá, Ana? Então, busque sempre métodos de respaldo. É sempre muito bom esse tipo de coisa. Tá? Mas é isso, falei demais, já deu 40 minutinhos aqui. Novamente, muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até agora, de coração. Recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta e um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado e habilitado por institutos nacionais e internacionais que me certificaram para que eu possa, por meio de técnicas alternativas, complementar a medicina tradicional, leia-se tratamentos para enfermidades físicas, emocionais, mentais. E aí sim entramos no critério espiritual, limpezas de casa e análises de casa. São só esses serviços que nós oferecemos, gente, por favor. Tudo isso deve ser solicitado junto a um único endereço de e-mail. Não é telefone, não é São Longuinho, não é Instagram, não é Facebook, não é nada disso. É única e exclusivamente pelo e-mail limpezadecasas@gmail.com. Lembrando que tudo é feito à distância e devidamente cobrado, considerando que eu sou um profissional ligado a terapias alternativas. Outro ponto, para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal, doando R$8, isso nos ajuda muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma. O outro método é o PayPal, que também encontra-se aqui abaixo, você vai copiar esse link, jogar no seu navegador, e aí você vai ser direcionado a uma página e você pode doar o valor que você puder e quiser. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês, então, nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.